Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ethan Miller cresceu com uma ausência que pairava como uma sombra sobre cada momento de sua vida. Desde a mais tenra infância, acreditava que seu pai, Jonathan Miller, havia morrido em um trágico acidente de carro. Sua mãe, Claire, sempre evitava o assunto, seus olhos revelando uma dor que não conseguia compartilhar. Cada aniversário, cada Natal, cada vitória na escola era marcada por esse vazio silencioso. Para Ethan, a vida era uma série de perguntas sem resposta. Por que seu pai o havia abandonado? Por que sua mãe se recusava a falar? Suas noites eram preenchidas por sonhos fragmentados, nos quais Jonathan sorria antes de desaparecer em uma névoa de luz branca. Aos 16 anos, ele se convencera de que algumas feridas jamais cicatrizam. Então, numa noite de outono, tudo mudou. Ethan estava vasculhando o sótão, aquele espaço empoeirado repleto de caixas e objetos esquecidos há anos. Entre livros antigos e brinquedos quebrados, ele encontrou uma caixa de madeira com as iniciais JM gravadas. Seus dedos tremeram ao levantar a tampa. Lá dentro, cartas amareladas e um caderno encadernado em couro aguardavam em silêncio. Ele abriu o caderno. As páginas estavam repletas de uma caligrafia impecável, cada palavra parecendo ecoar no quarto vazio. E então deparou-se com esta frase, escrita por uma caligrafia que mal reconhecia, mas que amava profundamente. Se algum dia você ler isto, saiba que eu não estou morto. Eu te amo mais do que tudo, mas tive que desaparecer para te proteger. Ethan deu um passo para trás, sem fôlego. O chão pareceu ceder sob seus pés. Tudo em que ele acreditara por 10 anos desmoronou em uma única frase. Seu pai estava vivo. Depois de tantas noites chorando e se perguntando por que a verdade irrompeu de repente, crua e devastadora. Seu coração batia forte. Perguntas e emoções a invadiam. Por que ele havia desaparecido? Por que ninguém lhe contara nada? E acima de tudo, como ela poderia encontrá-lo? Naquele sótão empoeirado, tendo apenas seu caderno e cartas como guia, Ethan sentiu uma nova determinação despertar dentro de si. Pela primeira vez, ele não queria mais ser um mero espectador da própria vida. Queria entender, queria encontrar seu pai. E sabia, no fundo, que sua vida nunca mais seria a mesma. Ethan Miller estava sentado na beira da cama, com o caderno do pai aberto no colo. As letras e os rabiscos que Jonathan havia escrito pareciam quase vivos, como se o pai estivesse falando com ele através do tempo e da distância. Cada página revelava uma mistura de ternura, medo e segredos. Ethan mal podia acreditar que o homem que tanto admirara em suas memórias de infância tivesse realmente escolhido desaparecer. Ele se lembrou de sua mãe, Claire, preparando o jantar em silêncio na cozinha. Por anos, ela tentará preencher o vazio em suas vidas, mas seus esforços sempre pareciam insuficientes. Ethan frequentemente a flagrava chorando silenciosamente à noite, e agora entendia que sua dor não era apenas por Jonathan, mas pela proteção que ele desejara lhe proporcionar. O menino respirou fundo. Não conseguia mais ficar parado. Precisava saber. Precisava entender por que seu pai havia desaparecido e, acima de tudo, porque ainda estava vivo. Uma carta chamou sua atenção. Nela, Jonathan escrevia sobre uma cidade na Geórgia, Savannah, e sobre um certo Victor Lawson, um nome que Ethan nunca ouvira antes. Nas palavras de seu pai, essa pessoa detinha a chave para entender o que realmente havia acontecido. Na manhã seguinte, Ethan tomou uma decisão que mudaria sua vida. Arrumou uma mala com alguns pertences, alguns livros e o caderno de Jonathan. Ele tinha apenas 17 anos, mas uma determinação feroz brilhava em seus olhos azuis. Sabia que encontrar o pai não seria fácil. Sabia também que perigos o aguardavam. Mas, pela primeira vez em anos, sentiu uma mistura de esperança e coragem. A viagem até Savannah foi longa e solitária. No ônibus, Ethan observava a paisagem passando, cada árvore e cada casa despertando nele uma curiosidade febril. Seus pensamentos eram uma mistura tumultuosa. Como seu pai havia sobrevivido? Quem era Jonathan Miller de verdade depois de todos esses anos de ausência? E por que ele havia escolhido esse silêncio autoimposto? Ao chegar em Savannah, o calor úmido e o cheiro salgado da cidade litorânea pareceram dar as boas-vindas a Ethan a um novo mundo. Ele começou sua busca na livraria mencionada no caderno, uma pequena loja antiga com prateleiras abarrotadas de livros esquecidos. O velho atrás do balcão olhou para ele com uma mistura de curiosidade e cautela. Você está procurando por Jonathan Miller? Perguntou ele com a voz rouca. Ethan assentiu com a cabeça. Ele não mora mais aqui, explicou o livreiro. Ele é conhecido por outro nome. Mas há pessoas que podem te ajudar.
desde que você esteja disposto a encarar a verdade. Aquelas palavras ecoaram no peito de Ethan como um aviso e uma promessa. Ele compreendeu que o caminho à frente seria difícil, repleto de revelações e perigos. Mas ele não tinha mais escolha. Cada passo que dava agora o aproximava da verdade e do homem que ele julgava perdido para sempre. Nas ruas estreitas e de paralelepípedos de Savannah, Ethan sentiu o coração acelerar. A sombra do pai, embora oculta por tantos anos, parecia segui-lo. E ele sabia, sem sombra de dúvida, que sua vida mudará para sempre. O garoto que acreditava que o pai estava morto finalmente descobriria um mundo secreto em que Jonathan Miller viverá, e os segredos que essa vida escondia. Ethan Miller nunca havia sentido uma mistura tão intensa de ansiedade e excitação. Savannah era uma cidade antiga, repleta de ruas de paralelepípedos e casas com venezianas coloridas, mas para ele, cada esquina parecia envolta em mistério. O nome Victor Lawson ecoava em sua mente como uma chave que ele precisava encontrar a todo custo. De acordo com o caderno de anotações de seu pai, Lawson era um contato crucial para entender por que Jonathan havia desaparecido. Após sair da pequena livraria, Ethan caminhou por um longo tempo, timidamente questionando os transeuntes, às vezes mostrando-lhes a foto de seu pai que encontrara no caderno. Mas a maioria das respostas era vaga ou suspeita. Savannah parecia guardar seus segredos, e Ethan pressentia que cada olhar que recebia podia esconder mais do que curiosidade. Alguns pareciam estar observando cada movimento seu. Foi então que ele encontrou um velho sentado num banco rodeado de pombos. Ele usava um chapéu gasto e óculos redondos, e seus olhos brilhavam com inteligência. "Você está procurando por Jonathan Miller, rapaz?" perguntou ele, como se já o conhecesse há muito tempo. Ethan assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. O velho assentiu com a cabeça. "Há coisas que você precisa saber antes de prosseguir. Seu pai não está apenas vivo. Ele esteve escondido por um motivo muito sério. Ele descobriu uma poderosa rede criminosa, e algumas pessoas nunca esquecem. Victor Lawson, ele é alguém que pode te ajudar, mas você precisa estar preparada para encarar a verdade, mesmo que doa." Ethan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras do velho confirmaram tudo o que ele havia imaginado. Seu pai fora forçado a desaparecer para proteger sua família. Mas até que ponto essa verdade se estendia? E o que isso significava para ele agora que o segredo havia sido revelado? Guiado pelas indicações do velho, Ethan dirigiu-se para uma antiga casa de tijolos vermelhos nos arredores da cidade. Uma luz fraca brilhava através das venezianas, e um cachorro latiu quando ele se aproximou. Ele bateu na porta e, após um silêncio interminável, um homem na casa dos 40 anos a abriu. "Você deve ser Ethan Miller", disse ele calmamente. "Eu sou Victor Lawson. Conheço seu pai. Entre." Lá dentro, as paredes estavam cobertas de mapas, fotos e documentos, como um escritório de investigação secreto. Lawson explicou a Ethan que Jonathan estivera envolvido em um caso que colocou em risco inimigos poderosos. Ele teve que mudar de identidade e desaparecer para proteger sua família. "Seu pai não queria que você sofresse", disse Lawson. "Mas agora que você sabe, terá que ter muito cuidado. Algumas pessoas gostariam que essa verdade permanecesse enterrada para sempre." Ethan sentiu um medo paralisante dominá-lo, mas, ao mesmo tempo, uma chama de determinação ardia em seus olhos. Depois de todos esses anos acreditando que seu pai estava morto, ele finalmente estava no caminho da verdade. A jornada seria perigosa, mas ele estava pronto. Antes de partir, Victor entregou-lhe uma chave e um pequeno caderno extra. "Seu pai deixou isto para mim. Ele sabia que um dia você viria. Siga as instruções, e você o encontrará. Mas tenha cuidado. Você nunca esteve tão perto dele e nunca em tanto perigo." Ethan apertou a chave com força na mão, sentindo seu peso como um símbolo de tudo o que estava por vir. O garoto que acreditara que seu pai estava morto não era mais o mesmo. Agora, ele estava determinado a encontrar Jonathan Miller, a desvendar a vida secreta que ele levará. E a entender por que ele tivera que desaparecer por todos esses anos. Ethan Miller segurava a chave na mão com o pequeno caderno do pai apertado contra o peito. Cada palavra que lera no caderno ecoava em sua mente, mas agora ele estava pronto para ir mais longe. O esconderijo do pai não ficava longe, mas estava isolado de Savannah, em uma velha casa de madeira cercada por pinheiros e sombras. Um silêncio sinistro envolvia a estrada que levava até lá, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Ao se aproximar da casa, sentiu o coração disparar. A tinta branca estava descascando, as venezianas rangiam ao vento e uma tênue fumaça subia da chaminé. Ethan hesitou por alguns segundos e então bateu. Um silêncio pesado se seguiu. Bateu novamente, desta vez com mais força.
Quem está aí? Perguntou uma voz grave, mas trêmula de emoção. Ethan sentiu um nó na garganta. Seus olhos azuis finalmente encontraram os do pai. Jonathan Miller, envelhecido mas imediatamente reconhecível, estava ali parado, com uma mistura de surpresa e medo no olhar. Pai, murmurou Ethan, com a voz embargada por anos de ausência. Jonathan deu um passo para trás, com as mãos tremendo. Então, lentamente abriu os braços. Ethan correu para seus braços, deixando cair o caderno. Os anos de solidão, dúvida e tristeza pareceram desaparecer num instante. Eu pensei que tinha te perdido, sussurrou Ethan, com lágrimas nos olhos. Jonathan o abraçou forte, com o rosto enterrado nos cabelos do filho. Eu também, meu filho, eu também, murmurou ele. Nunca parei de pensar em você. Mas tive que partir para protegê-lo, e para proteger sua mãe. Ambos se sentaram dentro de casa, e Jonathan começou a contar sua história. Os anos que passou desaparecido, a vida sob uma identidade falsa, os inimigos que teve de evitar para manter sua família em segurança. Cada palavra era um peso que ele tirava dos ombros, cada detalhe revelava os sacrifícios que fizera por amor. Eu queria te contar a verdade antes, mas não tive escolha, explicou Jonathan. Se alguém soubesse que eu ainda estava vivo, teria encontrado você e sua mãe. Ethan escutou sem fôlego, descobrindo um mundo que jamais poderia ter imaginado. Ele compreendeu que seu pai não havia simplesmente partido ou morrido por acidente. Ele escolhera a ausência para garantir a segurança deles. Então Jonathan colocou as mãos nos ombros de Ethan. Agora que você sabe, é hora de decidir se realmente quer saber toda a verdade. Ainda há coisas que você precisa ver, e perigos que você precisa enfrentar. Ethan assentiu com a cabeça. Depois de tantos anos sonhando com esse momento, ele sabia que não estava com medo. O medo havia sido substituído por uma determinação ardente. Ele queria saber tudo, queria entender, e acima de tudo, queria reconstruir esse relacionamento que havia se perdido por tempo demais. Pela primeira vez em 10 anos, o menino que acreditava que seu pai estivesse morto sentiu-se completo. Mas também sabia que o caminho à frente seria repleto de revelações, segredos e perigos ainda maiores do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. E era exatamente isso que ele estava preparado para enfrentar. Nos dias que se seguiram, Ethan ficou com seu pai, Jonathan. Cada conversa revelava um fragmento de uma verdade há muito oculta. Jonathan contou-lhe como havia descoberto uma rede criminosa envolvendo empresários poderosos, como fora caçado e por que precisará desaparecer para proteger sua família. Ethan ouvia atônito, mas estranhamente aliviado. Todas as suas perguntas finalmente tinham respostas. Eu queria estar lá por você, Ethan, disse Jonathan certa noite, observando o pôr do sol pela janela da casa. Mas toda vez que eu pensava em voltar, sabia que isso colocaria sua mãe em perigo. Eu não podia arriscar isso, nem mesmo por mim. Ethan sentiu um nó na garganta. Tudo que ele sentirá durante anos, raiva, tristeza, abandono, agora se misturava com uma profunda compreensão. Então um dia chegou um alerta inesperado. O telefone tocou em casa e Jonathan atendeu com cautela. Uma voz profunda e ameaçadora ressoou do outro lado da linha. Jonathan Miller, você não pode se esconder para sempre. Sabemos que seu filho está aqui. Ethan sentiu o medo dominá-lo, mas Jonathan colocou a mão em seu ombro. Mantenha calma. Vamos resolver isso juntos, disse ele. Juntos, eles arquitetaram um plano. Graças às informações deixadas por Victor Lawson e à engenhosidade de Jonathan, conseguiram capturar aqueles que os perseguiam. Naquela noite, os homens que outrora buscaram destruir a família Miller foram presos pelas autoridades, graças às provas que Jonathan havia reunido ao longo dos anos. Após esse confronto, Ethan sentiu uma imensa onda de alívio. Pela primeira vez desde seu nascimento, não havia mais uma ameaça direta à sua família. Ele se virou para o pai, com os olhos brilhando em lágrimas. Pensei que tinha te perdido, mas agora finalmente te encontrei de novo, de verdade, disse ele. Jonathan sorriu com os olhos marejados e abraçou Ethan com força. Eu também, meu filho. Tudo o que fiz foi para que este momento acontecesse. E agora, vamos reconstruir nossas vidas juntos. As semanas seguintes foram dedicadas a reconstruir o vínculo perdido entre eles. Ethan passava horas conversando com o pai, ouvindo suas histórias e fazendo todas as perguntas que ele guardava no fundo do coração. Cada dia trazia um pouco mais de compreensão e paz. Certa noite, enquanto contemplavam as estrelas da varanda, Ethan sussurrou. Achei que minha vida estivesse destruída para sempre. Mas no fim, tudo que passei me levou até você. Jonathan colocou a mão sobre a do filho e respondeu emocionado. E eu nunca deixei de esperar por você, Ethan. Agora temos uma segunda chance. Uma chance real de vivermos juntos.
O menino que acreditava que seu pai estivesse morto sentiu um calor e uma segurança que nunca havia conhecido. Depois de tantos anos de segredos e medos, o laço perdido foi finalmente restaurado. As cicatrizes do passado permaneceram, mas não eram mais barreiras, eram marcas de sobrevivência, coragem e amor. Ethan sabia que a vida nunca seria simples, mas havia encontrado o que mais importava, seu pai. E pela primeira vez acreditava firmemente que o futuro, apesar das incertezas, poderia ser brilhante.